todos, graça, paz, amor, alegria da parte de Jesus Cristo. E nós vamos aqui crescer. Agora é hora de você levar cativo os seus pensamentos. Show passarinho do ninho, que não tem a ver. Vamos levar os pensamentos cativos em obediência a Cristo. Vamos ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo tem revelação para a igreja. Muita, um banquete. Você vai crescer bastante hoje na graça e no conhecimento. No telão, o tema desta noite, da nossa mensagem, já estamos gravando a partir de agora em CD e também em DVD e transmitindo este culto pela internet, pela nossa página, bem como pela web radio, Cristo Vive, para todo mundo. Só pela graça chegamos verdadeiramente a Deus. Diga, só pela graça. Você vai ver que qualquer relacionamento com Deus fora da graça é um relacionamento muito estranho, precário, deficiente, distante, teórico. Mas só pela graça um filho pode se chegar verdadeiramente a Deus. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15:34. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Olha que palavra Deus traz para a igreja. Olha o que diz o apóstolo Paulo para alguns da igreja de Corinto, salvos. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Uau! Eles eram membros da maior igreja, uma igreja cheia de dons, falavam em línguas, tinham visões, tinha profecia, tinha cura. E o que o apóstolo Paulo diz? Alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Uma igreja que não tem ainda conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus, do verdadeiro evangelho, da graça de Deus, é uma vergonha. Então nós não vamos passar vergonha. Neste ministério nós crescemos na graça e no conhecimento do verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai amado, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso. Neste momento, Senhor, a nossa posição espiritual é a posição bíblica, Senhor. Estamos sentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. E por isso estamos no repouso de Deus. Estamos na dependência absoluta do Espírito Santo. Já temos examinado a nossa vida, Senhor, e chegamos à conclusão que estamos verdadeiramente na fé. Por isso somos convidados por Ti, Senhor, a crescer na graça, a crescer no conhecimento de Deus. Pai amado e bendito, fala-nos nesta noite, que o Teu pão caia do céu sobre a igreja e seja recebido com felicidade pelos filhos de Deus, por aqueles que são chamados pelo Teu nome. Revela-te profundamente, para que não haja ninguém aqui envergonhado por falta de conhecimento. Oramos em o nome santo de Jesus, para a glória de Deus, e os amados do Pai digam amém e amém. Aleluia. Obrigada, pastora Silmara, irmão Ciro Thiago, vocês são bênção na minha vida. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor para a salvação, mais do que vencedores em todas as coisas. Eu quero conversar com a igreja hoje sobre as relações dos filhos de Deus com Deus. Eu quero falar de relacionamento de filhos e do Pai Celestial. Eu quero falar do relacionamento entre o homem e o seu Criador, do Criador e as suas criaturas. É importante que você saiba que ao longo da história bíblica, Deus sempre se relacionou com o homem através de pactos, através de alianças. Foi Deus quem estabeleceu a forma de se relacionar com os seus filhos.
nesses pactos, nessas alianças, todas as cláusulas, todos os pontos, todas as linhas são estabelecidas por Deus. E são cláusulas estabelecidas por Deus para serem cumpridas. O pacto é estabelecido, então, entre um rei e os seus servos. Entre Deus e o homem, não tem discussão. Deus estabelece os pactos, Deus estabelece as regras, Ele determina como as coisas são, e neste relacionamento não há discussão, não tem barganha. Ninguém pode mudar a mente de Deus, ninguém pode alterar os desígnios de Deus. Você sabe, muitos pactos, muitas alianças foram feitas com os homens de Deus. Deus fez um pacto com Adão, Deus fez um pacto com Noé, Deus fez um pacto com Abraão, Deus fez um pacto com Jacó, Deus fez um pacto com Davi e tantos outros homens. Mas Deus estabeleceu 2 grandes pactos, 2 grandes alianças, 2 testamentos que foram feitos com 2 grandes povos, não mais uma pessoa ou outra específica, mas 2 grandes povos, o povo judeu e o povo de origem gentílica, o povo predestinado para a salvação. Para um povo, a lei mosaica, para o outro povo, a graça de Deus. Diz em João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Foi dada para quem? Para os judeus. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Este pacto para os gentios predestinados para a salvação, que nós estamos incluídos. Amém? Então, a lei era um pacto para a carne. Todas as atribuições, todos os preceitos da lei mosaica eram exteriores, eram coisas visíveis, eram coisas que se fazia, não é? Que eram atos externos. A graça não. A graça é um pacto, uma aliança para o espírito do homem. Então, nós precisamos compreender que Deus não estabelece relações com o seu povo ao acaso. Seja com o povo judeu, seja com o povo de origem gentílica, não há acasos, não há coincidências. A forma de Deus se relacionar não é uma forma surpreendente, que Deus não sabe o que vai acontecer, que Deus está esperando que o homem faça alguma coisa para então ele reagir em cima das atitudes do homem, não. Deus não é surpreendido pelas nossas posições, e nem nós, quando temos o conhecimento da verdade, somos surpreendidos por aquilo que Deus quer fazer. Então, Deus, na sua grande sabedoria, Ele estabeleceu que as suas relações com o seu povo seriam feitas através de um pacto, de uma aliança, de um acordo, de um contrato. A forma de Deus tratar com o seu povo, tratar a respeito das suas promessas, tudo aquilo que Deus quer dizer ao seu povo, já está estabelecido. As regras já estão prontas. E com Deus não há barganha. Com Deus não há discussão. Eu não posso discutir com o meu Criador a respeito das minhas relações com Ele. Eu não posso discutir com o meu Criador a respeito das regras, dos pontos, dos princípios que Deus estabeleceu para se relacionar comigo. Ele diz, Ele é soberano e eu aceito. Amém? Então, quando nós pensamos num contrato em termos humanos, nós sabemos que um contrato é uma proposta para um acordo, não é? Há um contrato, há um lado, há o outro lado, há as partes, se leem as cláusulas e você pode aceitar ou não. Num contrato tem discussão, as pessoas podem discutir os pontos antes de assinar, não é? E quando chegam a um consenso, as partes assinam aquele acordo, assinam aquele contrato. Com Deus, porém, não é assim. Ele estabeleceu acordos, Ele estabeleceu alianças, Ele estabeleceu pactos, e diferentemente destes pactos, destes contratos feitos entre os homens,
Com Deus não se pode discutir. Diga isso, com Deus não se pode discutir. Então você não pode discutir aquilo que ele antecipadamente já estabeleceu para o trato com o seu povo. Então vamos pensar um pouquinho no Antigo Testamento, no Antigo Pacto. Cada vez que alguém rompia este pacto, cada vez que alguém rompia este contrato, cada vez que o homem rompia as regras estabelecidas por Deus, o homem estava em pecado, o homem estava em transgressão. E, consequentemente, por causa desse pecado, a soberana vontade de Deus, que havia pré-estabelecido este acordo, agia penalizando o homem. Então, eu quero mostrar um pouquinho como era a lei. Eu não posso pegar aqui hoje os 613 preceitos, regras estabelecidas por Deus da lei. Não temos tempo para isso. Mas eu pensei alguns preceitos para você lembrar. Em Êxodo 21:12 diz assim, isto é a lei. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Olha, vá pensando o contexto da lei. Feriu uma pessoa, a pessoa morreu, o que tinha que acontecer? Essa pessoa que feriu o outro e matou, tinha que também morrer. Êxodo 22:1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Quer dizer, tocou na coisa do outro, paga 5 vezes, dependendo do que foi o objeto. Você está vendo a lei? Tá bem? Então, tem algo estabelecido. Olha, furtou um boi ou uma ovelha, você vai ter que pagar 5 ou pagar 4 por causa desse furto. Essas são regras. Quem estabeleceu isso? Deus estabeleceu isso. Isto era um acordo. Isto era uma regra, um acordo, uma aliança com o povo judeu. Êxodo 22:16. Presta atenção agora. Presta atenção nesse versículo da lei. Vê o que vocês acham. Se alguém seduzir qualquer virgem que não esteja desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Amados, as igrejas estariam fritas hoje. Se isso aqui estivesse vigorando, primeiro, tinha homem morrendo de fome. E casado na marra. Isto tinha que acontecer. Deitou com uma moça, com uma virgem, você paga o dote, isso era estabelecido pelas famílias, e eram valores altos, porque era o preço de uma vida, e ainda casa. Ah, como isso tinha que vigorar. Mas Deus encravou a lei no madeiro, então isto aqui foi para o madeiro. É por isso que muita gente ainda sorri hoje. Mas vamos lá. Êxodo 22:18. A feiticeira é a bruxa, a macumbeira, né? O que faz com a feiticeira? Não deixarás? Quem é que mandava matar a feiticeira? Deus, a lei. Quem estabeleceu isso? Deus. O que eu disse antes? Não tem discussão. Ele é Deus, ele é soberano, ele estabeleceu o pacto, ele estabeleceu as regras, cabe ao homem cumprir. Os judeus estavam debaixo desta aliança, tinha que cumprir. Alguém começou lá com eis que vejo, começou lá com, trabalhinho, com visão, com Deus mandou dizer, ou feitiço, vamos fazer um trabalho, mata. Era a lei de Moisés. Vamos ver mais. Êxodo 22:19. Quem tiver coito com animal será morto. Veja que tinha muitas coisas previstas na lei mosaica, não é? Relação sexual, né? Com um animal, tinha que morrer a pessoa. Tudo que era abominação, que Deus não criou para aquilo, tinha que extirpar da terra. Isto era a lei mosaica. Êxodo 22:20 diz assim: quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será? Fosse encontrado alguém que não servisse a Deus, que estivesse acendendo vela para cá, fazendo um prato de pipoca para o Buda, tinha que ser o quê? Destruído. Êxodo 31:15. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra,
para aí nesse versículo, eu vou seguir porque isso interessa. Aqui eu tenho que fazer um parênteses. Amado, nem os adventistas cumprem isso. O que diz a Bíblia? Quer seguir a lei? Você quer guardar o sábado? Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, qualquer trabalho, tinha que fazer o quê? Morrer. Bispo, essa história do sábado tal, versículo 16, revelação para a igreja gentílica. Pelo que os filhos de Israel, você é filho de Israel? Você é judeu? Filho de Israel é judeu. Pelo que os filhos de Israel guardarão os judeus guardam até hoje, celebrando-o por aliança que foi feita com eles, a lei, perpétua nas suas gerações. As gerações de Israel, dos filhos de Israel, tinham este mandamento, isto era a lei. Você está compreendendo? Você é judeu? Você tem que guardar o sábado? Não, muito bem, depois nós voltaremos nisso. Então, amados, o que nós estamos aprendendo? Nós estamos vendo alguns pontos da lei mosaica, são 613. Quero lhe mostrar Jeremias 34:18. O que a lei dizia? Farei aos homens que transgredirem a minha aliança. Pisou na bola em alguma dessas áreas, ou todas elas, e não cumprirem as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. O que Deus disse? Eu vou fazer para os homens que transgredirem qualquer ponto da lei, o que eles mesmos fizeram quando dividiram o bezerro em duas partes e passaram no meio. Eu vou rachar essa pessoa no meio. Eu estou lhe mostrando o que era a lei mosaica. O peso, a condenação, a acusação, a morte iminente por transgredir preceitos da lei mosaica. Então Deus disse, vamos pensar, eu estabeleci as regras, quem romper, quem transgredir isto que eu estabeleci, eu vou penalizá-lo, eu vou castigá-lo. Agora você sabe de onde vem aquela expressão, Deus castiga. Na lei, Deus castigava mesmo. Por quê? Porque ele tinha estabelecido a regra. Você fez, você obedeceu, você tem a bênção. Você rompeu, você quebrou, é uma regra que está estabelecida, é um acordo. Não tem discussão. Pisou na bola, eu te racho no meio. Gente, mas isso é Deus, isto é a lei. A lei para os judeus. Era um trato. O homem fazia certinho, era abençoado. O homem rompia, era penalizado. O apóstolo Paulo, que teve a revelação da graça de Deus, ele disse assim, a lei tinha defeitos. Você concorda que a lei tinha defeitos? Tinha defeitos. Por quê? Porque a lei dependia 100% do homem cumprir. As regras estavam lá. Se o homem cumprisse, bem. Se o homem não cumprisse, muito mal. Desgraça, maldição, tísica e toda condenação contida nas prescrições da lei. Então, este pacto, o velho pacto, a lei mosaica, foi feito entre Deus e os judeus. Nós vamos ver outras passagens que mostram Deus estabelecendo as regras. Êxodo 6:4. Também estabeleci a minha aliança com eles, estou falando da lei, para dar-lhes a terra de Canaã. A terra de Canaã é de quem, igreja? Nossa, nem televisão vocês assistem. Nem história. De quem é a terra de Canaã? Dos judeus. Para quem Deus deu a terra de Canaã? Para os judeus. Fazia parte da aliança. Deus disse, nesta aliança que eu tenho com vocês, eu vou dar um presente. A terra de Canaã. A terra em que habitaram como peregrinos. Deus disse, não vão ser peregrinos. Eu vou estabelecer vocês como meu povo, como nação eleita naquela terra. Então, Deus fez uma aliança com o povo judeu. E essa aliança, Deus disse a eles, dentro dessa aliança, que daria aquela terra. Quando eles começaram a caminhar no deserto, eles sabiam, amados, eles sabiam que aquela terra de Canaã seria deles. Então, pacto estabelecido, acordo feito, não poderiam ser quebradas as regras. Deus jamais as quebraria, mas dependia então do cumprimento do homem. E as alianças
Toda vez que Deus fazia um pacto, ou com uma pessoa só, ou com um grupo de pessoas, e aqui com o povo judeu, essas alianças, elas eram ratificadas, elas eram avalizadas com um derramamento de sangue de animais. Antes vamos ver Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente, olha a lei, se, tem uma condição, se você ouvir diligentemente a minha voz e guardares a minha aliança, a lei, então, ouve, guarda, pratica, se não, né? E ele diz, praticou, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos judeus. Então, as regras estavam estabelecidas. Se, agora, havia o povo concordado perfeitamente, Senhor, para ratificar a aliança, Êxodo 24, 8. O que fez Moisés? Então tomou Moisés aquele sangue de um bicho e o aspergiu sobre o povo. Jogou o sangue sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança. Qual aliança, igreja? A lei. Eis aqui o sangue da aliança, o sangue de um animal, que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Então veja como era. Deus chamava um profeta, aqui no caso Moisés, e mandava dizer ao povo, eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Se vocês fizerem de tal forma, vocês serão abençoados. Então ele diz, combinado? Combinado. Agora sacrifique um animal como prova. Era a ratificação daquela aliança. Diz no Salmo 89, 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Então Deus disse, o que eu estabeleço numa aliança, eu não modifico, eu não mudo, estava estabelecida. Então, o que exatamente começou a acontecer nesse trato tão maravilhoso no Antigo Testamento? Porque tudo que Deus falava, não faça assim, ou faça assim, era coisa boa, era certo. Só que os homens não conseguiam fazer, não conseguiam obedecer, não conseguiam fazer com que aquele acordo, aquela aliança se cumprisse. E começa a acontecer algo que Jeremias diz muito bem no capítulo 11, versículo 10. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. O que Deus tinha falado? Não é para servir outro Deus, não é para fazer coisa errada, não é para feitiçaria, não é. Eles começaram a fazer tudo aquilo. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança, que eu fizera com seus pais. Valia para os filhos dos filhos dos filhos, porque era uma nação, era um pacto com o povo de Israel. Então eles romperam a aliança, eles transgrediram, e Deus tomou uma atitude. Veja no capítulo 31. Olha lá atrás avisado a respeito de você e de mim. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O Senhor tinha prometido, Ele já tinha provisão para aquela aliança que tinha defeitos. Ele tinha uma nova aliança que seria firmada alguns dias mais para frente, ok? Então Deus prometeu firmar uma nova aliança. Começa Deus a dizer que aquela outra aliança está velha, porque se ele começa a dizer, vem uma nova, ele está dizendo que o que está acontecendo com aquela? Está velha, está ficando velha. Era a lei. Por isso é chamado, nunca ninguém se deu conta disso, de Velho Testamento. Por que velho? Porque tem um novo. Se tem um novo, aquele anterior se tornou velho. Jeremias 32, olha aqui a profecia para nós. Lá na frente, outra aliança. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança. As outras alianças todas com pessoas e com o povo de Israel eram passageiras.
conosco, a nova aliança, o que ele profetiza lá em Jeremias? Farei com eles aliança eterna. Vai ter outra? Não. Segundo a qual, esta aliança, não deixarei de lhes fazer o bem. Agora não importa se você cumpre ou não, o Senhor não deixa de nos fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Pode um filho se apartar do Senhor? Não, não pode. Pode se apartar do Evangelho, pode se apartar da igreja, mas do Senhor é impossível. Deus é um Deus de coisas boas ou de coisas más, igreja? Boas. Mateus 26, 28. O que Deus disse lá atrás? Ele trouxe a profecia de uma nova aliança. Agora veja a nova aliança sendo ratificada pelos lábios do Senhor Jesus Cristo. É a coisa mais linda. Porque isto é o meu sangue. Vocês se lembram? Antes de ir para a cruz, algumas horas, chamou os íntimos, celebrou com eles uma ceia, pegou um copo de vinho, e ele estava anunciando o que iria acontecer. Ele disse: este é o meu sangue, o sangue da... Por quê? Porque uma aliança só passava a vigorar se ela fosse ratificada com sangue. O que Moisés fazia? Matava um bichinho e aspergia o sangue no povo e dizia: está valendo, hein, pessoal? Só que era uma aliança que teria fim. Era uma aliança passageira. Agora o que o Senhor diz? Agora vem um sangue que vai ratificar uma aliança eterna. E não é um sangue de um bicho, não. Ele está dizendo: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Para quê? Para a remissão de pecados. O sangue de Jesus foi derramado em favor de quem, igreja? Muitos. Muitos quem? Os eleitos, os predestinados. Não são todos. Graças a Deus, porque o nosso nome estava no livro da vida e nós estávamos incluídos no derramar do sangue de Jesus Cristo. Amém? Porque aquele sangue que foi derramado foi em favor de mim e em favor de você. Nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus. Então agora não é mais sangue de animais. Quem disse isso? Jesus. E a boca do justo, depois Jesus já assunto aos céus, glorificado, a sua boca revela isso ao apóstolo Paulo. É o Cristo glorificado no paraíso. Paulo vai ao terceiro céu e recebe de Jesus a revelação da nova aliança. Como é que Deus quer que nós lembremos esta nova aliança? Ele manda fazer o quê? As bodas provisórias. Veja lá em 1 Coríntios 11, 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, agora é o apóstolo Paulo, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Ele disse todas as vezes. Então não é para parar a ceia, é para continuar. Esta ceia que nós fazemos em memória, né, é uma ceia provisória, porque vai haver uma ceia eterna. Veja em Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemos, porque demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa é a igreja. A si mesma já se ataviou. Então agora nós estamos aqui, participando da ceia, todo mês, lembrando o sangue da nova aliança. Mas isto aqui, diz a Bíblia, é provisório. Um dia nós veremos o Todo-Poderoso face a face. Você tem essa esperança? Amém? Eu tenho. No antigo pacto, estas alianças Deus fazia com algumas pessoas. E ele chamava Moisés, chamava Noé, chamava Abraão, chamava Isaac, Jacó, Josué, Davi. Mas agora o pacto mudou. É uma nova aliança. Diga, é uma nova aliança. Amado, nós estamos conhecendo isto aqui para nós vivermos a graça, a nova aliança. Porque a nova aliança tem benefícios. A velha, só maldição, só condenação e só morte, né? Segundo aos Coríntios 3:6, o qual nos habilitou, nós, salvos em Jesus, para sermos ministros de uma... Então diga com fé, diga: eu sou
habilitado por Jesus para ser ministro da nova aliança. Diga, não da velha, da nova. Diga, porque a velha, a letra, a lei, mata. Mas o Espírito, a graça, vivifica. Amém. Você é ministro da graça. Que delícia. Então, quem foi que lhe habilitou para você saber estas verdades? Jesus. Diga, Jesus me habilitou. Hebreus 7:22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Não sou eu que estou dizendo, amados. A Bíblia diz que esta aliança, a graça de Deus é superior, é melhor. Está comparando com a lei. A lei é inferior, a lei é pior. Veja isto em Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Está comparando Jesus com Moisés. Por Moisés veio a lei, por Jesus a graça e a verdade. Então Hebreus diz que Jesus obteve um ministério mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, a graça, instituída com base em superiores promessas. O pacto da graça de Deus é muito superior à lei. A lei dependia do homem, a lei dependia do esforço do homem. Se o homem não cumprisse o contrato, ele pagava caro, e pagava às vezes com a vida. Deus disse o quê? Eu vou mudar as regras, eu vou mudar a aliança. Agora eu vou inscrever as minhas leis na mente e no coração deles. Eu vou colocar temor, que é o princípio da sabedoria para cumprir os propósitos de Deus. Eu vou colocar temor no coração deles. E eles nunca se afastarão de mim. E eu só vou lhes fazer o bem. Isto é a nova aliança. Mas espera aí, bispa. Isso aí é uma coisa muito fácil. A graça de Deus é uma coisa muito simples. Amados, ser crente é muito fácil. Basta ser de Jesus. O que o Senhor disse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Muita gente chega para a graça cansada e sobrecarregada da lei, dos fardos da lei. E ele disse, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu jugo o meu fardo é leve. Por que os crentes gostam tanto de um fardo pesado? Você fala, vai ter um jejum de 21 dias, os crentes correm. Por que gostam tanto de fardos pesados? Amados, se é jugo pesado, não é Jesus, é obra humana, é lei, é judaísmo, não é Jesus. Se te é muito difícil ir a uma igreja, dizimar, participar, pagar os preços lá que eles, sabe? É porque está sendo um fardo. E você não tem parte com mais nada que seja fardo na sua vida. Se vir a uma igreja, não é um prazer, então tem lei nisso. Tem condenação, tem morte. Agora, se vir à igreja é um grande prazer, é a tua felicidade, é a tua alegria, é o teu modo de vida, então, querido, aí sim você está obedecendo a uma aliança que é eterna e que não se baseia em sacrifício, se baseia em graça. Amém. Glória a Deus. É prazeroso estar aqui para você? Para mim é muito prazeroso estar aqui. Não tenho que pagar preço. Não sou acusada, não sou condenada, saio daqui feliz, leve, entusiasmada para viver uma semana vitoriosa e sou de fato vencedora em todas as coisas. Hebreus 9:15 diz, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, Jesus morreu, para quê? Para remir das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Então, na lei ficava todo mundo cheio de pecado sempre, porque a lei não tirava, não removia o pecado. Jesus morreu para que ele remisse as nossas vidas das transgressões que havia sobre a primeira aliança,
recebam a promessa da eterna herança. Você tem uma herança eterna. Aqueles que têm sido chamados. Quem tem sido chamado por Jesus? Então diga, eu tenho uma herança eterna. Porque Jesus já me chamou para viver a sua graça. Então, a nova aliança, a superior aliança, a eterna aliança, é aquilo que Deus dá gratuitamente. E Ele dá para sempre. Por isso nós dizemos, uma vez salvo, uma vez perdoado, uma vez filho, uma vez ungido, uma vez em Cristo. Por quê? Porque os dons e as chamadas são, diga, é para sempre. Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Olha quantos versículos. Estava sempre, as pessoas estavam sempre na Bíblia. Tá, você não tem a mesma Bíblia? Não está lendo? Faltava o quê? Revelação. Luz para estes textos. Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Porque de todos os sangues derramados, o sangue mais citado na Bíblia foi de um inocente, de Abel. Agora ele diz, comparado ao sangue de Jesus, que estabelece uma nova aliança, este sangue de Abel não é mais importante. Amém? Você está compreendendo? Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, digo, meu Deus é de paz. Tem gente que vai para as igrejas e sai perturbado. É tanto capeta, é tanto demônio, é tanta pombagira, é tanto encosto, é tanta campanha, é tanto dinheiro, é tanto óleo, é tanto sal, é os 318, é os 415, é os 600, é os filhos do Senhor da luz, é os filhos do capeta, é a pombagira, é o tranca-rua, é a Iemanjá, e é isso, e a mãe de santo, e o ex-pai de santos. A pessoa sai de um culto, amado, encapetado. E como é que fica a semana da pessoa? Encapetada. Porque está amarrado. Sai. Eu te repreendo. Sai, pombagira dos infernos. E pega o saco de sal. Amados, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da... Então digo, meu Deus é Deus da paz. E para mim, viver em paz... Desculpa, vamos corrigir, eu ia falar outra coisa. Diga, para eu viver em paz, Ele preparou uma nova aliança. Amém. Será que Deus vai fazer outra aliança? Não. O primeiro Adão matou. O segundo Adão, Cristo, nos deu vida. O primeiro Adão teve e deu condenação e morte. Por causa do pecado veio a lei. E o segundo Adão nos trouxe salvação e vida eterna. Bom, eu falei tudo isso para que você entenda que somente estes conceitos das alianças podem fazer você compreender o que é a justiça de Deus, o que é o amor de Deus, o que é a graça de Deus, o que é a verdadeira salvação de Deus. A verdade, amados, é que 90% do povo evangélico, do povo cristão, vive agarrado a estes preceitos da lei antiga. Mas diz em Romanos 10:4, glória a Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Eu pergunto, Cristo veio ou não? Foi para a cruz ou não? Ressuscitou ou não? Então Ele pôs fim à lei, para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê nele, você é justo, você é salvo, você é nova criatura, você é regenerado, perdoado, lavado no seu sangue. Então, em Cristo, todos os preceitos, todos os mandamentos, todas aquelas festas judaicas, todas as cerimônias, todas as abluções, os batismos, as lavagens, tudo que era sacrifício em Cristo acabou. Eu não preciso mais viver o velho pacto. Você vai ver agora, segure aí na cadeira, Hebreus 7, 18 e 19. Portanto,
Por um lado, se revoga a anterior ordenança, se revoga. O que é revogar? Anula. Por um lado, se revoga, se anula a anterior ordenança. Qual era a anterior ordenança? A lei. Eu pergunto, a lei foi revogada ou não? Foi. Por causa de quê? Por causa de quê que a lei foi? Por causa de quê que tiraram a lei? Não tiraram, foi Jesus que tirou, né? Por um lado se revoga a anterior ordenança. Aí, por causa de quê? Por causa de sua fraqueza e... A lei é fraca, a lei é inútil, nunca salvou ninguém, nunca perdoou ninguém, nunca regenerou ninguém, nunca pode dar vida eterna a alguém. Você está compreendendo? Por que ela foi revogada? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Bispo, espera um pouquinho, eu estou caindo umas fichinhas aqui. Quer dizer que quem está debaixo da lei está fazendo uma obra inútil e fraca, não serve para nada. Versículo 19. Pois a lei, falei para você segurar na cadeira, né? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, já que ela foi revogada, por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Pela lei inútil e fraca, ninguém chega a Deus. Chega a uma religião, chega a ordenanças, chega a uma denominação, chega a um monte de preceitos. Pela lei não se chega diretamente a Deus, há sempre algo no meio interrompendo. É pela graça, pela esperança superior que nós nos chegamos a Deus, sem barreiras, sem cortinas, sem véus, sem escamas sobre os olhos, sem medo. Nós estamos diante de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou no seu sangue. Estamos todos no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, contemplando a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amados, eu tenho mais meio caderno para pregar e acabou o horário. Então, quinta-feira a gente vai fazer a continuação. Amém? Já. Fizeram igual o Jô Soares. Amados, se fazem isso para um homem, quando Deus está lhe falando, nós temos que realmente agradecer e falar, que pena que nós temos um horário, nós temos um relógio, nós temos uma vida que precisa andar, temos compromissos. Mas eu queria encerrar este momento lhe dizendo o seguinte: é preciso, num certo momento da vida do povo de Deus, depois que entendeu aqui tudo isso, romper definitivamente com a lei. Nós não podemos mais continuar seduzidos pela lei mosaica, pelos sacrifícios. Mas essa é a tradição, amados, que se exploda. Couves para a tradição. Jesus falou 5 vezes a respeito da tradição. 3 vezes ele falou contra, ele falou mal. Ele falou, vocês não podem crer por causa dessa maldita tradição de vocês. Ou se vive a tradição, ou se vive a fé legítima, o dom da fé, que aciona toda a nossa herança, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Esqueça a tradição, esqueça os preceitos, seja de que denominação for, de que igreja for. Nós não estamos aqui falando mal de denominação. Nós estamos aqui ensinando que a lei foi encravada na cruz do Calvário por Jesus Cristo e já vigora há quase 2000 anos uma nova aliança, um novo pacto de melhores, de superiores promessas. E o povo de Deus não desfruta desse pacto porque vive agarrado à lei, aos preceitos da maldição, da morte. Porque quem está debaixo da lei, disse Gálatas, está debaixo de maldição. Você quer continuar vivendo maldição?
Jesus já encravou, se fez maldito no seu e no meu lugar. Pare de tentar pagar um preço que Ele pagou no seu lugar, porque você não poderia jamais pagar. Não há preço a pagar. Há um reconhecer de que Cristo pagou o preço e te deu livre acesso ao trono da graça. E você encontra socorro bem presente, você encontra os recursos que você precisa, a provisão do dia a dia, os sonhos realizados. A eternidade está disponível a quem crê. Eu termino lhe dizendo, meu amado irmão, minha amada irmã, tenha você a ousadia, a coragem de seguir o pacto da graça de Deus. Ele é superior, Ele é novo, Ele é maior, Ele é melhor, Ele é real, Ele é eterno. Ele foi consumado na cruz por amor a você e por amor a mim. Tire a lei da sua vida, porque Jesus já a tirou há 2000 anos. Viva a liberdade que só a graça de Deus pode dar. E só pela graça é possível. Eu falo isso em nome de Jesus, amado. Você tem que crer. Só pela graça é possível se achegar verdadeiramente a Deus. Por 17 anos eu servi Deus na lei. E eu estou aqui dando meu testemunho público. Eu nunca me acheguei verdadeiramente a Deus pela lei. Eu achava que sim. Mas quando eu conheci a graça, eu conheci o verdadeiro Deus, o Senhor da minha salvação. E aí sim, eu me acheguei verdadeiramente ao seu trono de glória. E a glória de Deus passou a ser a glória da minha vida. Que assim seja com você, com a sua casa, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aprenda a desfrutar da nova, eterna, superior, maravilhosa aliança, a graça do nosso Deus. Amém e amém, igreja. A graça é melhor do que a vida, a graça é a nossa razão de viver. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Quinta-feira tem mais. Tinha um monte de versículo, um monte, que vai ficar para quinta. Só para quem realmente quer viver a plenitude de Deus nesta terra. A graça sobre graça, todos os benefícios que são seu direito e meu direito. Feche seus olhos em nome de Jesus. Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores. Mesmo nós que já ouvimos esta revelação, Senhor, vibramos, Jesus, ao nos lembrar do que Tu trouxeste para cada um dos Teus filhos, nesta dispensação, Jesus. Por isso eu sei, Pai, que aqueles que estão ouvindo esta palavra pela primeira vez, aqui no santuário, pela internet, que vão ouvir este CD, assistir ao DVD, eu sei, Jesus, que esta palavra tem o poder de descortinar vidas que estão escondidas. Esta palavra tem o poder de arrancar as escamas dos olhos, para que as pessoas vejam com nitidez a Tua glória. Esta palavra tem o poder de arrancar véus e de nos fazer entrar no Santo dos Santos, sem pagar nada, Senhor. Nós temos direitos, não por merecimento, por graça. E agora eu te peço, por graça, Jesus. Não é porque alguém fez ou deixou de fazer, sacrificou ou deixou de sacrificar, pagou caro ou não pagou nada. Mas agora, Jesus, pela graça, Jesus, que a Tua provisão total,
comece a ser derramada agora, Jesus, na vida deste povo, Jesus, na vida daqueles que estão crendo, que estão rompendo com a lei, com os sacrifícios, com as ordenanças, com os preços a pagar, com as muletas da carne. Jesus, a tua palavra diz: o meu justo viverá por fé. E não é fé no copo d'água, fé no óleo, é fé na obra de Cristo naquela cruz. Aqui estão justos, vivendo por fé. Então, Jesus, é pela fé que os céus se abrem, é pela fé que nós temos acesso à provisão, é pela fé que a cura se manifesta, é pela fé que há restauração emocional, é pela fé que a cura divina se manifesta no corpo de alguém, é pela fé que um casamento é restaurado, é pela fé que relacionamentos se renovam, é pela fé que uma porta se abre, é pela fé que há uma promoção, é pela fé que somos, Senhor, aumentados e multiplicados, é pela fé que nós vemos, Jesus, a tua glória todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, é pela fé. É graça, é graça, é de graça, é graça. Basta nós assumirmos: eu mereço, porque Ele me fez merecedor. Não é pelas obras, é pela graça de Jesus. E pela graça de Jesus nós tomamos posse hoje da melhor semana destes dias, destes finais de dias, dos últimos meses. Pai, pela graça, nós profetizamos dentro deste pacto de melhores e superiores promessas, uma segunda-feira, Jesus, cheia de sinais, prodígios e maravilhas, uma terça, uma quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias, porque nós não precisamos, Senhor, de um shabatum, nós não precisamos, Senhor, de um sábado. Nós temos o descanso espiritual em Jesus Cristo todos os dias da semana. E nós te amamos e te adoramos e te cultuamos de domingo a domingo, Senhor. Por isso recebe agora, Jesus, o louvor, a gratidão do teu povo. E faz, Jesus, desta semana que se inicia, uma semana de glória. Uma semana, Senhor, de brilho, de luz e de extrema paz, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Nós saímos deste culto, Senhor, leves. Nós saímos deste culto, Senhor, seguros, tranquilos, confiantes. Não há peso, há leveza, há paz, há refrigério, a consolo, a força, a vigor, a entusiasmo, a ousadia, a intrepidez. E isto faz de nós, Senhor, pessoas vencedoras nesta terra. Que os teus anjos ministrem em favor de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada família aqui representada, livrando de todo o mal e ministrando aquilo, Senhor, que está preparado para esta semana. Saímos daqui em perfeita vitória, no nome santo de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém. Igreja, é a graça do Senhor. Yes, glorifica, glorifica Deus. Você é da graça. Aleluia, você é da graça. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite. Obrigado, Jesus, por esse verdadeiro banquete espiritual. Aleluia.
Obrigado, ó Pai, pelo conhecimento. Obrigado pelos nossos olhos iluminados. Sim, Jesus. Obrigado, ó Pai, pela missão apostólica da Obrigada. graça de Deus. Graças Esse te ministério damos. santo, abençoado, Amém. que foi levantado por Ti, ó Pai, Amém. para ensinar a graça salvadora, a Deus. Obrigado, a graça Jesus. edificadora de vidas. Obrigada, Te louvamos Senhor. pela vida do nosso apóstolo Miguel Amém. Ângelo, ó Cobre Pai, o Senhor. por toda a família apostólica, pela vida Sim, da nossa Jesus. bispa, Obrigada, Solange Brant, ó Senhor. Pai, pelo corpo ministerial da Sim. Igreja Cristo Vive de São Paulo. Leva-os em perfeição, Te louvamos, ó Deus, Jesus. porque fazemos parte, ó Deus, de um corpo bem ajustado do qual Tu és o cabeça. E te louvamos acima de tudo, ó Pai, porque a Tua graça Aleluia. nos alcançou. Glória Por a isso Deus. nós declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém. o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes Amém. na vida de todos nós. Que assim seja, E os que Senhor. recebem essa palavra em seu coração digam amém. Amém. Glória Graças a a Deus. Deus. Aleluia. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Por Graças a favor, Deus. 2 diáconos nesta porta, 2 nessa. Depois do louvor, nós vamos abrir aqui. Sejam bem-vindos à nossa lanchonete. Boa noite, abençoado, gracioso. Sua vida
noite a todos. Vamos em paz, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, internautas. Até amanhã às 20 horas. Aqui está livre. Abram as portas. Que o povo de Deus participe da alegria dos santos.